Bem, novamente, bom dia a todos, certo? Semana passada, nós continuamos a falar, claro, a respeito dos sistemas, os sistemas ditos lineares, tá? Claro que nós iniciamos todo esse contexto falando sobre linguagens algébricas e como a gente transformava uma linguagem comum, uma situação, em linguagem algébrica para podermos resolver determinado problema, determinada situação, tá? E aí a gente se utilizava de símbolos matemáticos, de valores numéricos, tá? De agrupamento de letras, chamando valores que a gente não conhece de letras, como X, como Y, né? A gente viu tudo isso. E em cima dessa transformação da linguagem comum em linguagem algébrica, em alguns momentos a gente transformava a situação numa equação e em outros momentos a gente transformava a situação em um sistema de equações. Então, claro, a gente tratou de equações do primeiro grau. São aquelas que a elevação do agrupamento de letras, o X, o Y, de qualquer letra que você esteja analisando, ela é de grau 1, expoente 1. Né? A gente não viu aqui x ao quadrado, a gente não viu y ao quadrado, a gente não viu b elevado ao cubo, a gente só viu do primeiro grau. Então, isso nos remete a gente sistemas lineares, e o nome já diz tudo. Um sistema é linear quando ele trata de equações ou apenas de equações do primeiro grau. E para resolver um sistema, nós devemos encontrar os valores respectivos de cada incógnita que participa do sistema, desde que esses resultados sejam válidos para todas as equações que participam daquele sistema. Certo? Então, em cima disso, nós entramos em, vamos dizer assim, duas formas de se resolver um sistema. Dois métodos, né? O primeiro método que a gente analisou foi o método da adição. Como a gente adicionar uma equação a outra e tentar anular uma das incógnitas para que possamos trabalhar apenas com uma delas, que é o nosso intuito. O outro método que a gente analisou foi o método da substituição. Eu até deixei para vocês, com atividade, né? Um dos sistemas para vocês resolverem pelo método da substituição e uma situação problema em que vocês deveriam passar a situação problema para a linguagem algébrica e passando para a linguagem algébrica vocês transformariam em um sistema. Nesse sistema vocês deveriam resolver da melhor forma possível, ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Qual é o critério? Alguns me enviaram, então tá ok, quem me enviou. Quem não enviou, infelizmente, fica sem aquela pontuação. Né? Lembrando que nós estamos num momento em que estamos, vamos dizer assim, encerrando, fechando os cálculos das médias do primeiro bimestre. Tá bom? Então, acho que essa semana eu dou o resultado. Quer dizer, não sei nem se posso ter esse resultado. Vou até falar com a direção. Mas hoje eu queria até entrar na parte que vocês trabalharam no nosso simulado. Vamos lá, começar, né? Lembrando que a primeira atividade foi essa, a de resolver esse segundo sistema, já que a gente resolveu o primeiro, na aula passada, resolver esse segundo sistema que vocês estão vendo, ó, pelo método da substituição, certo?
Se alguém falar no bate-papo, gente, e fala aqui através de áudio, porque quando eu ativo o compartilhamento de tela, eu fico sem receber as mensagens do bate-papo, não visualizo. Certo? Então, fala no áudio. Vamos lá, pessoal. Olha só. No segundo sistema de equações, né, ditas lineares ou do primeiro grau, nós temos o seguinte. 2x mais 4y igual a 50 e x mais y, igual a 20. O nosso método, lembrando, de resolução, será o da substituição. E o método da substituição ele diz o seguinte, só para a gente relembrar. O nosso intuito é deixar em evidência uma das incógnitas para podermos substituir na outra equação o seu valor. Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só. Da maneira mais simples, né? Você pensar, professor, na primeira equação de como eu deixar em evidência, teria. Só que você encontraria problema porque ela está muito densa, né? Uma equação mais densa. A pista para vocês tenta deixar ou mexer na equação, naquela equação mais simples. Como, por exemplo, essa de baixo, que diz que x mais y é igual a 20. Então, vou pensar o seguinte, professor, vamos deixar o x em evidência? Vamos deixar o y em evidência? Qualquer um fica a critério de quem está resolvendo. Eu vou deixar o meu x em evidência, tá? Eu vou deixar meu x de um lado da igualdade. Isolar uma incógnita. Essa é a palavra mais correta, né? Isolar a incógnita. Deixar em evidência até outra coisa. Vamos isolar x. Isolar x é deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Então, vamos lá. X vai ser igual a... Se esse y estava aqui, ó, somando x, passa ele para o outro lado da igualdade, quando muda de lado, vamos dizer assim, nós invertimos a operação daquele termo. Se ele estava adicionando, ele passa a subtrair. Então, fica x igual a 20, certo? Já está desse lado, do outro lado, menos y. O y estava somando desse lado, ele passa a subtrair do outro lado. Então, ó, isolamos x. Nós chegamos que x é igual a 20 menos y. O que é que vai acontecer? Vou fazer aqui uma série. O que é que acontece a partir de agora? Eu vou pegar esse valor de x, e x agora vale 20 menos y, e substituí-lo aqui, ó. No lugar de x na primeira equação. Na primeira equação eu tenho 2x mais 4y igual a 50. Ou seja, 2 vezes x mais 4 vezes y é igual a 50. Vamos, para trabalhar só com y, vamos substituir x por 20 menos y, que é o que vale x, né? X é igual a 20 menos y. Então, vamos lá. Reescrevendo a primeira equação. Ó. 2 vezes x. Quem é x agora? 20 menos y. Abre um parênteses, ó. Faz assim. 20, certo? Menos y. Fecha parêntese. Mais. Continuando a equação de cima. Mais 4y igual a 50. Aqui é uma operação de multiplicação, é uma distribuição que você vai fazer, né? Processo multiplicativo utilizando-se da distribuição. Então, o 2 está multiplicando tudo que está dentro de parêntese. Então, 2 vezes 20, 40. Mais por menos, menos
2 vezes y, 2y. Continuando na equação, mais 4y, certo? Igual a 50. Agora vamos somar os termos que são semelhantes, né? Termos semelhantes são aqueles que têm a mesma característica, vamos dizer assim. Então nós temos aqui, ó, quem tem os termos que tem y, acompanhados de y. Eu tenho menos 2y e tenho mais 4y. Se a gente fizer essa operação, ó, devo 2y e tenho 4y, eu fico com 2y de saldo positivo. Igual a 50, que já está do outro lado da igualdade, ó. E esse 40, professor? Passa esse 40 para o outro lado, já que ele tem que ser somado com termos semelhantes, ó. 40 estava desse lado, era positivo, ele passa do outro lado negativo. Então fica menos 40. Então 2y é igual a 50 menos 40. Vamos continuar. 2y, 2y será igual a 50 menos 40, 10. Deixa a incógnita sozinha. Ó. O 2 está multiplicando o y. Vamos passar ele para o outro lado. Inverter a operação da multiplicação é dividir. Então, 2 passa para o outro lado dividindo. Então, fica y é igual a 10 dividido por 2. Então, y é igual a 5. Certo? Achamos o valor de y. Tudo bem, professor. E o valor de x? Ó, aí você analisa qualquer uma das duas equações para achar o valor de x. A segunda, por exemplo, que é mais simples, ó, diz que x mais y é igual a 20. Se y vale 5, que a gente acabou de achar, se y vale 5, certo? Quanto deve valer x para dar resultado 20? A soma. Com certeza, o x tem que valer 15. Não é verdade? X será igual a 15. Tudo bem? Aí você pergunta, isso vale para a primeira equação também? X igual a 15 e y igual a 5? Tem que valer, gente, senão a gente não resolveu o sistema. Olha só o que diz a primeira equação. 2 vezes x mais 4 vezes y é igual a 50. Quanto vale x? 15. 2 vezes 15, 30. Mais 4 vezes y, que é 5. 4 vezes 5, 20. 30 mais 20 é o próprio 50. Então, resolvemos o nosso sistema utilizando-se do método da substituição. X igual a 15 e y igual a 5. A qualquer momento vocês podem assistir a essa aula, tá? No canal do YouTube, a partir de amanhã. Hoje eu envio para o professor Cristóvão, ele baixa e encaminha para o canal do YouTube. Vamos continuar. Pronto, a segunda, vamos dizer assim, né? O segundo pedido que eu fiz para vocês foi para resolver esse problema, que eu até disse para vocês que vocês iam transformar em um sistema, utilizando-se da transformação da linguagem comum em linguagem algébrica. Então vamos lá, nós temos o seguinte. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e 1 estojo é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis.
A soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis é. Então, claramente, nós temos uma situação, tá? Nós temos uma situação em que nós deveríamos transformar, primeiro, a linguagem comum em linguagem algébrica. A atividade era para mandar para mim. E agora aqui no bate-papo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos transformar em linguagem algébrica. Como eu disse a vocês, ó. O que a gente não sabe de valores, a gente chama esses valores de letras. É assim? Ao final, eu tenho que responder a soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis. Então, obviamente, eu tenho que saber o preço de um estojo e tenho que saber o preço de um lápis. Óbvio, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar o preço do lápis de X, certo? E vamos chamar o preço de um estojo de Y. Aí ele diz o seguinte, ó. A soma dos preços de aquisição de 2 lápis, vamos montar 2 lápis. Se lápis vale X, então 2x, certo? Mais um estojo. Se o estojo vale Y, um estojo é o próprio Y. Igual a, então, 2 lápis mais um estojo, ele diz que vale R$10. Para completar o meu sistema, ele continua. O preço do estojo, olha só, o preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Quem é que é o estojo? Não é Y? Então ele está dizendo que Y, certo? É igual a 3 lápis menos R$5. Não é isso? O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Então, o preço do estojo, que é Y, é igual a 3 lápis, ou seja, 3x, menos R$5. Então, é isso que temos. Fechamos o nosso sistema. Temos aqui um sistema. Eu disse a vocês que tentassem resolver pelo melhor método. Ou o método da adição, ou o método da substituição. Tá? O melhor método, na minha opinião, para resolver, será o da substituição. Por quê? Porque aqui, gente, ó, na segunda equação do sistema, a incógnita, ou uma das incógnitas, ela já está isolada. Então já está meio caminho andado para a gente. Ó. Ela está isolada aqui. Ó. Y é igual a 3x menos 5. Certo? O que eu devo fazer? Agora, eu pego o valor de y, que é 3x menos 5, e substituo aqui. Ó. Ao invés de eu utilizar y, eu utilizo 3x menos 5, para só trabalharmos com x na primeira equação. Então, a primeira equação vai ficar 2x mais. Já que esse sinal é de mais, não precisa a gente abrir parênteses aqui para colocar o 3x menos 5. Aí vai ficar o mesmo sinal. Então, quem é y? É 3x menos 5. Então, coloca aqui, ó. 3x menos
5 igual a 10. Tá? Se aqui, gente, fosse um menos, a gente teria que abrir... Vou abrir o parênteses aqui, ó. E fecha aqui. Tá? Isso aqui é o valor de y. Só lembrando, ó. Isso aqui é o valor de y. A gente substituiu na primeira equação. Ó. A gente trabalhar só com x. Certo? É a maneira mais correta para vocês entenderem, compreenderem melhor. Só que quando a gente faz a operação dos sinais, ó, mais por mais é mais e mais por menos é menos. Então fica a mesma coisa. 2x mais por mais é mais 3x, certo? Mais por menos é menos. Menos 5 igual a 10. Pronto. Agora o que é que devemos fazer? Devemos somar termos semelhantes, né? 2x mais 3x. 5x. Igual a... Quem está do outro lado da igualdade? Já é o 10. Ó. Então, repete aqui. Esse menos 5 passa para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, ele inverte a operação. Ele estava subtraindo, ele passa a somar. Fica 10 mais 5. 5x igual a 10 mais 5, 15. Então, x é igual a 15. O 5 estava multiplicando o x, ele passa para o outro lado, invertendo a operação. Dividindo. Ó. Ok? X é igual a 15 dividido por 5, 3. X é quem? X é o preço de cada lápis. Certo? Mas para responder a questão, ó, ele quer a soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis. O lápis vale R$3. Mas e o estojo, que é Y? Vamos ver na equação, ó. Em qualquer uma das equações você pode fazer isso, ó. Por exemplo, vamos ver na primeira. Nessa aqui, ó. X não vale 3? Ele acabou de achar. Então, 2 vezes 3, que é 2x, né? 2 vezes 3, 6. 6 mais quanto dará igual a 10? 6 mais 4, né? Então, y só pode ser R$4. Ok? Isso vale até para aqui, ó. Y é igual a 3x menos 5, né? Se x vale 3, ó, 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. Então, y é realmente igual a 4. Então, se x, que é o preço do lápis, é R$3, e y, que é o preço do estojo, é R$4, 3 mais 4, R$7. Letra E, escola. Então, essa foi a situação, problema, que eu passei para vocês. Vocês deveriam passar para a linguagem algébrica e depois resolver o sistema. Algumas pessoas me enviaram. Vamos continuar? Porque a partir de agora, eu quero falar um pouco com vocês a respeito do nosso simulado, do simulado de matemática básica que vocês fizeram. Acho que semana retrasada. Isso mesmo. Falando de equações exponenciais e equações logarítmicas. Devem se lembrar. Vou tentar aqui para a gente continuar. Eu vou falar sobre 2 ou 3 questões, tá? E passar o gabarito para vocês. Você lembra? Vamos lá. Olha só, gente. A primeira equação
Perdão, a primeira questão, ela iria nos remeter a uma equação exponencial. Vamos entender a situação. Uma pizza a 185 graus foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza, em graus Celsius, possa ser descrita em função do tempo T, em minutos, pela expressão T igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T, mais 25. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas sem se queimar? Então ele deu, gente, ó, essa é a equação, certo, da temperatura. Temperatura é igual a isso. T é igual a isso. Então, a temperatura ideal, para se poder pegar com as mãos nuas, né, sem se queimar, ele diz que é essa aqui, ó, 65 graus. Então, o que eu devo fazer? Eu devo igualar a equação a 65. Então, vamos lá. Qual é a equação? 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T, ok? Mais 25. Ele quer que isso tudo seja igual a 65, que é a temperatura ideal, para poder pegar com as mãos sem se queimar, né? Então vamos lá. Agora é a equação. Primeiro de tudo, vamos passar esse 25 para o outro lado, ó. Ele vai passar subtraindo, né? Ele está somando e passa subtraindo. Vamos repetir aqui. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T igual a 65, que está do outro lado, já. Passa o 25 para o outro lado, ele passa subtraindo. Menos 25. Aí vejam só. Continuando, tá? Fazendo bem detalhadamente para vocês compreenderem. Vamos repetir. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T igual a 65 menos 25, 40. Certo? Vamos tentar deixar, gente, essa potência, ó, sozinha, porque é a potência que tem a incógnita. Olha o T, tá? É o T, é o tempo. É isso que a gente quer, né? A resposta. Então, ó, esse 160, ele está multiplicando a potência. Faça esse 160 dividindo o 40, o que vai ficar? Desse lado, 2 elevado a menos 0,8 T igual a 40 sobre 160. Vamos simplificar essa fração aqui, né? Vamos continuar aqui, ó, fazer a série. 2 elevado a menos 0,8T
0,8t igual a... Vamos simplificar. Ó. A gente pode cortar os zeros, aí fica 4 sobre 16, né? Dividindo por 2, fica 2 sobre 8. Simplificando, né? Ainda dá para simplificar mais. Dividindo por 2 fica 1 quarto. Só que 1 quarto, ó, 1 quarto pode ser 1 sobre 2 elevado a 2. Porque 2 elevado a 2 é 4. Por que eu faço isso? Porque eu vou tentar fazer com que a gente trabalhe com potências de mesma base. Para a gente igualar as bases, aí a gente iguala só os expoentes depois. Certo? Então eu fico com 2 elevado a menos 0,8t igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Só que 2 elevado a 2, ó, ele está lá embaixo. Traz ele para cima, a gente aprendeu isso. Quando a potência vai para cima, ó, vai para o numerador, o sinal do expoente muda. Ao invés de ficar positivo, vai ficar negativo. Então tem 2 elevado a menos 0,8t, certo? Igual a 2 elevado a menos 2. Pronto. Igualamos as bases. Ó. As bases são iguais a 2. Então só precisa agora a gente mexer com os expoentes. Igualar os expoentes. Então, menos 0,8t vai ser igual a menos 2. Então vamos lá. Negativo, negativo, os dois lados podem ficar positivos, né? Então, 0,8t, certo? Igual a 2. Então, t será igual a 2 dividido por 0,8. 2 dividido por 0,8. Se você pensa o seguinte, professor, não sei dividir por número decimal. Então, faz a compensação matemática, multiplica em cima e embaixo por 10. 2 dividido por 0,8 pode ser 20 dividido por 8. 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 é 2,5. 2,5. Então, seria necessário 2 minutos e meio, ou 2,5 minutos. Certo? Letra C. Demorei, claro, porque eu estou escrevendo no mouse. Bem complicado. Mas a questão é simples. A questão é de equação exponencial. O nosso intuito é sempre igualar as bases para podermos igualar os expoentes onde estará a incógnita, né? A incógnita t estava no expoente. Então é isso. Essa foi a primeira questão do simulado. Primeira questão do simulado, 2,5 minutos, letra C. Vamos dar continuidade? Essa é a segunda questão, né? Vejam só. O valor de certo equipamento, comprado por 60 mil, é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, a equação V de t é igual a 60 mil vezes 2 elevado a menos t sobre 15, onde t é o tempo de uso em meses e V de t é o valor em reais.
representa a variação do valor desse equipamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses de uso será igual a... Então, aqui é um caso de substituição, certo? Ele deu o tempo. Ó. O tempo é igual, o valor de T é igual a 45. A equação é 60.000, certo? 60.000 vezes 2 elevado a menos T sobre 15. Só que T é 45, então fica menos 45 sobre 15. Só dá o resultado disso. Vamos lá para a gente... Falta um minuto. Ó. Então, 60.000. Ok? Vezes 2 elevado a menos 45 sobre 15. Então, fica menos 45 dividido por 15 dá 3. 2 elevado a menos 3. Esse 2 elevado a menos 3, ó, dá para a gente trabalhar com expoente positivo. Então, a gente tem que levar ele lá para baixo. Né? Então, fica 60.000, rapidinho, 60.000 sobre 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Então, fica 60.000 dividido por 8. 60.000